começando o nosso Evangelho Online. Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 7 do Amado Evangelho e nesse capítulo nós vamos falar de bem-aventurados os puros de coração. No começo desse Evangelho nós temos o tema Deixai venham minhas criancinhas. Aí nós temos aí as leituras, das passagens bíblicas, que é importantíssimo, nós fazemos as leituras delas e nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação dessas leituras, ok? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus tinha o conhecimento da anterioridade da alma. O que é isso? Ele sabia que a nossa alma já pré-existia ao corpo, a formação do nosso corpo, nossa alma já existia antes dessa reencarnação, ok? E ela já existindo, ela já passou por outras vidas, ela já teve outras experiências. E nós cometemos erros e acertos no nosso passado. Estamos aqui nessa condição no mundo de provas e expiações, muito possivelmente porque erramos, falhamos no nosso passado. Então nós trazemos com cada um de nós, cada um traz consigo as suas tendências, aquelas coisas que nós fizemos no passado de errado e que estão muito presentes dentro do nosso espírito. E é justamente isso que nós precisamos nos livrar. Esse é o nosso grande objetivo da nossa reencarnação, da nossa vida aqui na Terra. Nos livrarmos desse apego, dessa coisa que nós temos com essas tendências do passado. Então nós precisamos deixar de ser aquele velho ser humano e passar a ser um novo ser humano. Por isso nós falamos tanto da nossa reforma íntima, ok? Bom, sabendo disso, nós precisamos considerar então que a verdadeira pureza de coração, o espírito verdadeiramente puro, é somente aquele espírito de luz, aquele que já alcançou o seu nível de evolução, que já chegou na condição de um espírito maduro, de um espírito de luz, ok? Então, não seria correto, ou não seria justo Jesus dizer que o reino dos céus é para as crianças. E por isso ele usa o termo para aqueles que se assemelham às crianças, na sua pureza de coração. Nós sabemos ainda que até os 7 anos de idade, as crianças elas permanecem ainda muito suscetíveis às nossas orientações. As crianças até os 7 anos de idade, elas são esponjinhas, elas pegam tudo aquilo que nós repassamos para elas. E por isso, mais uma vez, é sempre muito importante a evangelização infantil. Nós pegarmos esse momento inicial onde as crianças estão absorvendo de tudo, todo conteúdo que nós conseguimos passar para ela e aproveitar para apresentar o Cristo, apresentar Deus, apresentar o Evangelho para as crianças nessa idade é extremamente importante, ok? Já a partir dos 7 anos, ela começa a trazer a sua personalidade, ela começa a ter mais consciência de si e ela vai começar também a apresentar as suas tendências. A partir dos 7 anos começam a brotar nela as tendências do seu espírito, que eles trazem de outras vidas, que ela traz de uma outra época. E a grande pergunta é assim, mas se a criança já viveu, se ela já tem essa experiência, se ela já é um espírito que é um espírito maduro, que teve várias outras oportunidades de experiência, por que ela já não começa sabendo aquilo que ela já sabe? Por que tem esse reiniciar, que a gente zera a memória, zera a lembrança e a gente reinicia do zero? Por que isso? Por que não trazer com ela aquelas experiências todas que elas têm? Supostamente, na nossa ignorância, a gente imagina que seria mais fácil. Eu já sei tudo que está de errado, já sei tudo que eu falhei, já sei tudo que eu fiz, e agora, sabendo disso, eu vou construir uma nova oportunidade. É bem importante a gente prestar atenção nisso para a gente entender, primeiro, o amor divino, o extremo amor de Deus por cada um de nós, e segundo, a sabedoria divina. Como que Deus projeta as coisas de forma perfeita. Então vamos lá ao primeiro ponto. Quando nós retornamos, quando nós reencarnamos, nós voltamos com uma inteligência proporcional à nossa fragilidade. Vocês imaginem uma criança que tem toda a sua condição limitada com um pensamento, ou com uma cabeça, com uma memória de um adulto. Ela não conseguiria fazer todas as coisas que ela pensasse, ou que ela imaginasse. Então, isso causaria, primeiro, uma condição de limitação desse espírito que está ali dentro daquele corpo. Por isso, a inteligência ela vem proporcional. Para que isso aconteça, no momento do nosso reencarne, um pouco antes da nossa reencarnação, o nosso espírito vai entrando
numa fase de perturbação, ele vai entrando numa fase de esquecimento, e ele vai esquecendo as coisas do passado e vai perdendo um pouquinho a consciência de si mesmo. Bem importante reforçar que essa transição ela é extremamente necessária para que a gente tenha um novo ponto de partida. Senão, do contrário, né, nós continuaríamos a mesma vida. Não faria sentido a gente desencarnar e depois encarnar de novo para continuar a mesma vida que nós estamos tendo. E tem um outro ponto que é extremamente importante a gente avaliar, que é a da bondade de Deus, né? Dessa oportunidade que Ele dá para a gente. Sabe quando a gente às vezes está fazendo uma coisa errada e aí a gente não consegue perceber que a gente está errado, porque a gente está tão enfiado naquilo, a gente está tão debruçado sobre aquilo e a gente não consegue perceber que a gente está fazendo, que a gente está falhando, né? Que a gente está fazendo uma coisa errada. No caso da reencarnação, é mais ou menos a mesma coisa. A gente volta para lá, a gente estuda, verifica tudo o que a gente fez aqui nessa existência, qual era o nosso propósito, para que a gente veio, se a gente cumpriu ou não cumpriu, a gente se prepara para uma nova oportunidade e quando a gente vem para cá, a gente vai esquecer desse passado para não carregar todas essas memórias. A gente pode até achar que seria melhor lembrar do que nós somos no passado, do que nós fizemos. Agora, imagina a gente chegar para essa existência sabendo de todos os pesos, de tudo que a gente tem para fazer. Hoje, quando entregam para a gente pequenas responsabilidades, a gente já fica aflito, a gente já fica todo inseguro, a gente fica ansioso para poder resolver as coisas. Você imagina você voltar para uma existência sabendo de tudo que você precisaria fazer nela, sabendo que muitas vezes você vai encontrar pessoas pelo caminho que são pessoas que foram inimigos teus numa existência anterior e que nessa vida você precisa vir com eles para poder desenvolver o amor por eles. Isso nos atrapalharia muito. Então, por isso, ao voltar, Deus dá essa possibilidade da gente recomeçar do zero. Nós trazemos algumas tendências, trazemos também toda a preparação que nós tivemos antes dessa vida, e aí voltando para cá, nós vamos poder iniciar do zero, uma página em branco que a gente vai poder escrever ela da melhor forma possível. O terceiro ponto, e talvez o mais bonito de todos eles, é a inteligência de Deus e o amor de Deus ao colocar uma criança extremamente frágil nos braços de uma mãe. Essa mãe, ela sempre vai olhar para essa criança como um anjo. Ela sempre vai olhar para esse bebê como seu filho, né? Como algo extremamente precioso que Deus está entregando aos cuidados dela. E dessa forma, ela vai começar a cuidar dessa criança que precisa de todos os cuidados, em todos os sentidos, e desenvolvendo esse cuidado por essa criança, ela também vai desenvolver o amor. A outra coisa é a gente olhar para essa criança que está nos nossos braços e a gente imaginar que ali está um inimigo nosso. Como é que nós poderíamos desenvolver esse amor sabendo que ali tem alguém que fez muito mal para a gente no passado, ou o contrário, que a gente fez muito mal para ele numa vida passada? Nós tentaríamos cuidar dessa criança de um jeito tão absurdo que nós criaríamos crianças mimadas, nós faríamos todos os mimos possíveis para tentar resgatar esse débito do passado. E nós precisamos de tudo, equilíbrio. Em tudo nós precisamos do equilíbrio. Então, essa criança ela vem sem essas lembranças desse primeiro momento, com toda essa fragilidade, né? Os pais recebem essa criança que precisa de todos os cuidados e aí nós vamos começar a cuidar e desenvolver o amor. Desenvolvendo o amor, gente, olha isso, olha a inteligência de Deus. Desenvolvendo o amor por essa criança, que pode ser sim alguém do passado que a gente tem algumas desavenças. A gente vai aprender a amar, a gente vai conviver com amor durante uma vida inteira, e aí um dia nós vamos chegar lá em cima, né, no plano espiritual. E nós vamos olhar para esse espírito e nós vamos descobrir que esse espírito foi alguém de algumas diferenças do nosso passado, um grande inimigo do nosso passado, foi alguém que a gente fez mal ou que fez mal para a gente. E a pergunta que eu faço é: como é que você faz para deixar de amar? Como é que você vai conseguir deixar de amar? Não, eu não quero mais amar ele agora porque eu descobri que esse espírito era um inimigo meu. Não tem como. Então, através desse convívio, nós vamos desenvolver o amor por esse espírito. E essa é a grande beleza da pedagogia divina. Então, o espírito se reveste nessa fase inicial da sua vida
de uma roupagem de inocência, como diz o nosso Evangelho. E por isso, Jesus, mesmo sabendo que ali está um espírito extremamente experiente, que tem uma série de outras oportunidades, uma série de outras vidas passadas, que ele traz consigo um monte de coisa, né? Ele toma essa fase inicial, essa simplicidade, essa pureza que a criança tem nessa fase inicial, como símbolo, né, dessa pureza de coração que o Evangelho nos fala. Ele diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. É nesse sentido que o Cristo está nos orientando, ok? Esse é o nosso Evangelho de hoje e eu quero te convidar para você conhecer os nossos outros canais. Lá no começo do nosso YouTube tem um videozinho de apresentação e ali a gente fala dos outros canais que nós temos de comunicação com vocês, ok? Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Bom, não esquece de curtir o nosso vídeo, de se inscrever aqui na nossa página para receber sempre o nosso Evangelho online. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e que Deus nos abençoe a todos.